Agora foi. Então, aula 12 de português, pronome. Então a gente vai ver o que é pronome e todos os tipos de pronome. Essa é mais uma classe gramatical. Daqui a pouco a gente vai terminar as classes gramaticais. A gente vai ver conjunção também. A gente vai ver preposição em breve. E daqui a pouco a gente termina as classes gramaticais, que são 10. E que, né, igual eu falei, são os nomes das palavras, dependendo da função que ela tem na frase, enfim, ela vai ter um nome. Agora a gente vai ver os pronomes, e pronome é um pouquinho mais chato, porque ele tem muita divisão dentro dele. Ele tem, eu não sei ao certo aqui, mas pelo menos uns 6, 7 tipos de pronome, eu acho que até mais. Na verdade, bem mais, eu acho, uns 8 tipos de pronome, 9. Então, por isso que hoje tem bastante slide. E além de falar sobre os pronomes, eu vou falar sobre o uso de alguns pronomes. Então, a primeira coisa é que pronome é uma palavra que a gente vai usar ou no lugar do nome, ou para acompanhar um nome. Então, por isso, pronome, né? Esse pro é essa ideia de acompanhar, de estar junto. Então, o nome que a gente fala aqui é substantivo. Então, ele vai ou estar no lugar de um substantivo ou acompanhar um substantivo. Existem pronomes que só acompanham substantivos e existem pronomes que só ficam no lugar de substantivos. E tem pronomes que vão variar. E, por exemplo, o pronome pessoal, que a gente vai ver, o ele, ela, ele vai sempre estar no lugar de um substantivo. Então, por exemplo, a gente fala, Marta chegou em casa, ela está cansada. Esse ela está entrando no lugar de Marta. Depois a gente vai ver isso com mais calma, mas só para ir dando uma esquentada assim, no assunto. Ou ele pode acompanhar um nome. Por exemplo, meu pai está sozinho. Esse meu está acompanhando o pai. O meu é pronome, como a gente vai ver, é um pronome possessivo. E é bom vocês lembrarem todos esses nomes de pronome que a gente vai ver aqui. Então, os primeiros pronomes que a gente vai ver são os pronomes pessoais. Os pronomes pessoais, eles podem ser ou pronomes pessoais do caso reto, que é esse primeiro caso, ou do caso oblíquo. Qual que é a diferença deles por ter esse nome diferente? O pronome já tem aqui, né? A função é diferente. Então, o pronome do caso reto, pronome pessoal reto, né? O nome inteiro. Que é eu, tu, ela, ele, nós, vós, eles e elas. Esses daqui, eles vão estar na função de sujeito, que a gente vai ver com calma mais pra frente. Mas, basicamente, é quando eles estão fazendo a ação do verbo. Aí a gente pode usar esses. Mas, o pronome oblíquo, ele vai ter a função de objeto, que é o complemento. Então, o sujeito é aquele que faz a ação do verbo. O objeto é o complemento. Então, é o que vem depois, geralmente depois do verbo. Então, ele vai ser usado, então, meu, teu, o, a, lhe, se, nos, vos, o, as, lhe, se, ou mim, comigo, ti, contigo. Enfim, eles vão sempre ser usados depois do verbo, como complemento do verbo. Por exemplo, tem verbos que eles precisam de complemento, igual o verbo comprar. Você precisa falar, eu comprei o quê? Então, comprei um caderno. Então, Maria comprou o, por exemplo, se fosse trocar o caderno por um pronome oblíquo, desses daqui, né? A gente trocaria por o. Que a gente vai ver com mais calma aqui mais pra frente. Que é isso aqui que eu ia falar, né? Sobre essa questão de quando a gente usa cada um. O lhe, a gente vai usar sempre com objeto indireto. Objeto indireto é quando precisa de preposição. Lembra que preposição é a, de, para, com, em. Então, quando o objeto, por exemplo, pede algum tipo de preposição, por exemplo,
Eu gosto de chocolate. Eu gosto de quê? Então, esse de chocolate está complementando o verbo gosto. E ele precisa de uma preposição. Para substituir esses objetos que precisam de preposição, a gente só pode usar o lhe. Lembrando que o lhe, ele está aqui, né? Ele está aqui como pronome átono, oblíquo átono. Então, a gente vai usar só para objeto indireto. O meu, teu, nos e o vos, tanto faz. Pode ser tanto para objeto direto quanto para objeto indireto. Mas o os e o as, ele só pode substituir objeto direto. Então, só aqueles que não têm preposição, tá? E aqui eu vou anotar no chat algumas preposições. Como a gente não viu ainda, eu vou anotar aqui algumas para vocês lembrarem, tá? Aí vocês podem até anotar aí na apostila de vocês. Objeto indireto, precisa de preposição. Objeto direto, não precisa de preposição. E aí vocês podem anotar essas preposições que eu estou colocando aqui no chat. Eu não vou colocar todas, vou colocar as que geralmente aparecem mais. Vou colocar essas aqui que eu acho que são as que podem aparecer mais. Tem uma coisa que eu acho que eu não coloquei no slide aqui. Ah, não coloquei sim, ainda bem. Pensei que eu não tinha colocado. Que é isso daqui. Depois eu volto para outro slide porque tem essa parte do mim, do uso do mim. Tem uma coisa que vocês têm que prestar bastante atenção, que é o uso desse pronome. Quando você precisar, lembrando, esse pronome, o, a, os e as, esses, né? Eles são utilizados para objeto direto. Então, se você está usando eles, tem que ficar um pouquinho atento para algumas questões. Por exemplo, quando o verbo terminar em Z, em S ou em R. Porque se ele terminar, se você tiver que usar esses pronomes e o verbo terminar em Z, S ou R, você vai ter que fazer o quê? Tirar o Z, o S, o R do pronome e colocar um L e ficar lo, los, lá e las, tá? Vamos ver alguns exemplos aqui, ó. Fiz mais o. Aí fica filo, porque eu tiro o Z e aqui eu coloco um L. Sabeis mais o. Eu tiro o S, sabei e coloco o L, fica sabei lo. Dizer mais a, eu tiro o R e coloco o L. Então fica dizer lá, tá? Então aqui a gente tem esses casos aqui. Tem outros casos também, que é quando o verbo termina em som nasal. O que é som nasal? Todo som que quando você está gripado, você não consegue falar. Que todo mundo sabe que você está gripado, quando você fala alguma coisa assim. Então, o nasal justamente porque quando você está gripado, seu nariz está tampado. Então, é sempre que termina com M ou com tio. O que você faz? Você não tira nada, igual aqui você tem que tirar o Z, o S ou o R. Aqui você não tira nada, você só acrescenta um N depois. E aí fica, por exemplo, tem mais os, tem nos. Viram mais a, viram na. Retém mais os, retém nos. E repõe mais as, repõe nas. Tudo isso porque é mais fácil para o aparelho fonético produzir isso. Porque, e quando eu falo aparelho fonético, é essa parte aqui, né, toda da nossa boca. Porque sempre, a todas as línguas, a gente vai acabar optando por economia do aparelho fonético. Então, a gente sempre vai optar por essa região aqui fazer menos esforço para a gente falar. Então, dá mais trabalho a gente falar tem a, porque a gente tem que fazer dois, por mais que seja muito simples. Mas isso, se você falar bastante, acaba doendo a boca. Do que você emendar, é mais difícil você fazer um tem, que é um nasal, mas sem um nasal, que é o os, do que fazer dois nasais, tem e nos, que aí junta tudo. Então, agora voltando para cá, qualquer dúvida vocês perguntem, tá? Porque é bastante coisa mesmo que a gente vai ver. Esse daqui, e isso presta bastante atenção, porque vai ter exercício, não só por isso, né? Porque cai bastante toda essa parte aqui. A gente tem o uso de mim.
Porque lembrando que o pronome oblíquo, ó, voltando para a tabela, esses são os átonos, a gente falou sobre um pouquinho o uso dos átonos, agora a gente vai falar um pouquinho sobre o uso dos tônicos, principalmente o min. Aqui, a gente tem uma regra que sempre depois de preposição, aí tem uns exemplos aqui, né? A, para, de, com, por exemplo. Sempre a gente vai usar depois um pronome oblíquo tônico. Então, o certo seria não há mais nada entre mim e ti. Não vá sem mim, porque o sem aqui é preposição. O entre, preposição. Então, isso aqui eu tenho que usar oblíquo. Qual que é a exceção? Que eu vou até escrever aqui no chat, aí vocês podem copiar também, até acrescentar na apostila. A exceção é quando, por exemplo, não tem, às vezes, eu não sei se vocês já escutaram isso, alguém falar isso, o professor falar isso, que você não pode falar para mim comer, que isso estaria errado. Isso tem um desvio da norma padrão porque ele é sujeito. Então, existe, isso aqui é uma regra, mas qual que é a exceção? Que eu vou escrever aqui no chat. A gente tem uma exceção. A exceção é quando o eu, no caso, né, estiver na posição de sujeito. Sujeito é aquele que faz a ação do verbo. Então, vou colocar um exemplo aqui. Por exemplo, comprei maçã para eu comer. Então, a gente não pode, nesse caso, colocar comprei maçã para mim comer. Porque, assim, a regra geral é, depois de preposição, a gente usa o oblíquo e não o reto, né? Então, a gente usa esse aqui e não esse. Só que porque nesse caso que eu mandei no chat, a gente tem que usar o eu, o reto, porque ele está na função de sujeito. Então, quando está na função de sujeito, a gente não pode colocar o mim. Então, comprei maçã para eu comer, porque quem vai comer? Eu. Então, eu estou fazendo a ação de comer. Então, nesse caso, tem que ser esses pronomes aqui do caso reto. Não pode usar oblíquo, porque oblíquo é só para objeto. Ok até agora? Porque eu sei que foram várias informações com relação a isso. Não sei se vocês já tiveram essas matérias. Bom, quem cala consente, né? Ninguém falou nada, acredito que todo mundo esteja muito bem com isso. Então, aqui a gente tem o pronome de tratamento. Pronome de tratamento são todos aqueles que a gente usa para tratar alguém. Então, desde o você, mesmo que o você, ele já está fazendo um caminho para virar pronome do caso reto. Ele está quase vindo para cá, o você. Porque a gente usa o você, a gente não usa tu aqui no Sudeste, né? No Sul tem muita gente que usa tu. Mas a gente não usa praticamente o tu aqui. Então a gente usa você muito. Então você está quase sendo um pronome pessoal, mas ainda ele está de tratamento. E tem todos esses daqui de tratamento também. Senhor, senhora, aí todos os vossa. Vossa Alteza, Vossa Eminência. E aí aqui tem a abreviação no meio. E aqui, na última coluna, tem quando que a gente vai usar, né? Para quem? Então, você, pessoas próximas. Senhor, senhora, para pessoas mais velhas ou pessoas que não são próximas. Aí, Vossa Alteza, Vossa Eminência, tudo isso, por exemplo, Vossa Alteza, príncipes e duques. Vossa Eminência, cardeais. Isso aqui, vocês não precisam geralmente super saber. O que vocês geralmente precisam saber é que isso daqui é um pronome de tratamento. Não precisa saber muito diferenciar cada umzinho daqui, pelo menos não por enquanto. E aí a gente tem os pronomes possessivos, que são pronomes que indicam posse de alguma coisa. Então, eles vão indicar ou posse, ou eles vão indicar alguma relação de familiaridade também, porque às vezes pode ser eu falar assim, essa caneta é minha, isso é uma posse, eu tô falando que ela é minha. Mas ele pode também mostrar uma relação de familiaridade, proximidade. Se eu, por exemplo, falar, meu pai chegou.
Esse meu pai, não é que o pai é meu e assim, ele me pertence, mas é uma relação. Por exemplo, alguém fala, meu namorado, minha namorada chegou. Esse meu e minha, não é que a pessoa é uma posse sua, né? Mas ele está mostrando uma relação de familiaridade. Então, isso também pode acontecer, né? De laços familiares. Outro pronome, outro tipo de pronome é o pronome demonstrativo. Esse pronome, eu peço que prestem atenção tanto nesse quanto no pronome relativo, que eu vou falar daqui a pouco. Porque eles têm, eu vou falar um pouco sobre o uso específico deles. O pronome demonstrativo, ele pode ser de primeira pessoa, este, estes, esta, estas ou isto. Ou ele pode ser de segunda pessoa, esse, esses, essa, essas ou isso. Ou de terceira pessoa, aquele, aqueles, aquela, aquelas, aquilo. Então, e qual é a diferença se é de primeira, segunda ou terceira pessoa? Tem uma diferença que é assim, o de primeira pessoa, no espaço, né? Porque tem a diferença no espaço, no tempo e no texto. Mas aqui a gente vai ver só no espaço e no tempo. No texto não precisa tanto para vocês ainda, porque é bem mais complexo. No espaço, vamos pegar assim, ó, por exemplo, eu falo sobre. Vamos fingir agora que a gente está no mesmo lugar, na mesma sala, tá? Porque aí vai ficar mais fácil a gente poder explicar. E eu falo para vocês, esta caneta. Eu uso esta, que da primeira pessoa. Então, para falar quando algo está perto de quem fala. Então, se eu estou falando, eu falo esta caneta, porque está perto de mim que estou falando. Agora, vamos supor que eu fale da caneta que está na mão de um de vocês na sala. Aí eu vou falar assim, nossa, essa caneta que está na sua mão é muito bonita. Porque o essa, que é o de segunda pessoa, eu uso para falar do que está perto da pessoa com quem eu estou falando. Então, se está na minha mão, eu uso esta. Se está na mão da outra pessoa, eu uso esse, porque está perto de com quem eu falo. Agora, imagina que a gente está na sala e tem uma coisa longe na sala. Aí a gente vai usar a terceira pessoa. Fala assim, aquele carro na rua, então só lembrar do orienta, assim, a rua está longe. Então, está longe das duas pessoas, não só das duas pessoas, de todo mundo ali, né, da sala. Então, aí a gente vai usar o aquele, aquilo, enfim, todos esses. Aí tem uma diferença também no tempo. No tempo é assim, o este se refere não só ao ano presente, como ao mês presente, ao dia presente. Então, se eu falar, este dia está corrido, este é hoje, porque não acabou ainda. Este mês está legal, este mês é o mês de junho, que ainda não acabou. Este ano está estressante. Este ano de 2020, maravilhoso, que não acabou ainda. Então, eu estou falando do momento presente, ou esta noite. É o momento presente que ainda não acabou. O esse, eu vou me referir a um passado próximo. Por exemplo, hoje é quarta-feira. Se eu tivesse falado, nessa segunda, eu fiz tal coisa. É um passado, só que é um passado bem recente, então eu posso usar o esse. O aquele, eu vou usar para passado ou para futuro muito distante. Então, eu falo, aquelas férias de 2000 foram muito legais. Muito tempo, 20 anos já, vocês nem eram nascidos. Ou se eu falar de um futuro muito distante. Se eu falar, aquele ano de 2040 vai ser muito legal porque não vai ter Covid. Talvez tenha outra pandemia, mas espero que Covid não. Então, assim, tá longe ainda. Aí a gente pode usar o aquele. Agora, a gente tá vendo que é um monte de tipo de pronome, tá, gente? Vocês vão ficar um pouco cansados, é normal, a vida segue, porque é muita coisa mesmo para falar, mas falta, eu acho que só indefinido, relativo e
Interrogativo, eu acho, não sei se eu esqueci algum. O pronome indefinido, ele também é mais fácil, até nem precisa tanto decorar, assim. São pronomes que, como o nome já diz, indefinido. Eles não estão definidos, eles não definem alguma coisa. Então, se eu falo, alguém chegou, eu não sei bem quem é alguém, pode ser qualquer pessoa. Se eu falo, todos estão muito alegres, também é uma coisa indefinida. Ou eu comi muitos doces. A gente não sabe a quantidade, então muitos está aí só para deixar meio definido mesmo, né? Meio aberto. Então, esses são os pronomes indefinidos. Eles podem tanto acompanhar um substantivo, igual, por exemplo, muitos doces, quanto eles podem estar no lugar de um substantivo. Por exemplo, ninguém. Ou eu falar alguém. Alguém chegou. Estaria no lugar de, sei lá, se eu falasse Joãozinho chegou. Então, ele está no lugar de um substantivo. E agora a gente vai falar dos relativos, que aí eles têm um uso um pouquinho mais chato. Os pronomes relativos, eles são esses daqui e eles sempre vão funcionar no lugar do substantivo. Eles nunca vão acompanhar substantivos, eles sempre vão estar substituindo substantivos, justamente para não ficar repetitivo o texto. E aí, são esses daqui, né? Tem os variáveis que vão para plural e para feminino. Então, o qual, cujo, quantos. E invariáveis, quem, que e onde. Que ele não vai para o feminino nem para o plural. E agora eu vou falar um pouco sobre o uso de cada um. Então, isso sim, prestem muita atenção, porque é muito chatinho esse uso. E é uma coisa que vocês vão ter que ficar martelando para conseguir decorar um pouco as regras, porque não é nem tão difícil decorar a regra, mas é mais praticar mesmo. Então, a gente tem os mais geralizões, voltando só um pouquinho, é o qual e variações, né? E que. Então, esses que eu coloquei aqui como nesse primeiro slide, eles servem muito como coringa, eles retomam qualquer coisa. Porque sempre lembra que eles vão ter que retomar alguma palavra anterior. Então, eles retomam pessoa, animal, sentimento, objeto, ideia, eles retomam qualquer coisa. Então, o que e o qual. A diferença é que o que, ele não mostra qual gênero, se é plural ou não. Já o qual, tá vendo que ele tem 4 tipos, né? O qual, os quais, a qual e as quais. Então, porque ele tem uma variação aqui. Então, os dois a gente considera como universal. Esse daqui é mais usado quando você quer concordar, até para evitar ambiguidade, que a gente vai ver aqui no caso. Mas vamos ver o primeiro antes de ver esse segundo. O trabalho que eu fiz refere-se à corrupção. Então, o trabalho que eu fiz, esse que está retomando o trabalho. Então, o trabalho se não tivesse esse que, seria assim: eu fiz o trabalho. O trabalho refere-se à corrupção. O que faz a gente não precisar repetir trabalho. Então, o que está no lugar de trabalho, por isso que trabalho é o referente dele. E aqui, se fosse, por exemplo, o qual, ele sempre vai concordar com o que vem antes. Então, o trabalho, o qual eu fiz, refere-se à corrupção. Tanto faz, pode usar qualquer um dos dois. Quando que você tem que obrigatoriamente usar o qual e não que? Porque quase sempre você pode usar qualquer um e tanto faz. Mas quando que você só pode usar esses daqui? Quando tiver ambiguidade no texto, quando você puder ter duas interpretações. Aí isso prejudica o entendimento. Então, regressando de São Paulo, visitei o sítio de minha tia, o qual me deixou encantado. Porque aqui, se eu colocasse que, você poderia achar que o referente é ou tia ou sítio. Então, a gente não ia saber se foi a tia que deixou encantado ou o sítio. Colocando o qual, eu já tenho certeza que é o sítio. Então, isso também é importante para vocês saberem, tá? E até essa ideia de ambiguidade, anotem aí que ambiguidade é sempre que tem mais de um sentido.
Isso pode prejudicar a interpretação, por exemplo, nesse caso, ou não. Por exemplo, em propaganda, às vezes tem ambiguidade. E, na verdade, é só para ter um trocadilho na publicidade. Mas, nesse caso aqui, prejudica. Então, por isso que a gente tem que usar o qual e não o que. Então, esses são os mais geralzões. Agora, a gente vai começar a ver alguns que eles só podem ser usados em casos muito específicos. Então, por exemplo, o cujo, que praticamente ninguém usa. Cujo indica posse. Então, ele vai indicar alguma questão envolvendo posse. Este é o caderno cujas folhas estão rasgadas. Tá vendo? Aqui existe uma ideia de posse. As folhas são do caderno, as folhas estão dentro do caderno. Então, existe uma relação de posse aqui. Por isso que a gente usa cujas. E sempre, isso vocês podem super anotar, porque não está aí na apostila. Sempre o cujas tem que ser entre dois substantivos. Caderno é substantivo, é um nome, e folhas é um substantivo, é um nome. Porque tem gente que acaba colocando cujas quando depois aqui tem um verbo, por exemplo, né? E não tem um substantivo. Só pode ser entre substantivos. E aqui, vocês podem perceber que, diferentemente do qual, o cuja está concordando com o quê? Ele não está concordando com o que veio antes. Ele concorda com o que veio depois. Então, essa é uma outra coisa para vocês anotarem aí. O qual, a qual, os quais e os quais. Os quais, acho que eu falei todos, não sei se repetir. Esses, eles vão concordar com o que vem antes. O cujo, ele concorda com o que vem depois. E você não pode usar um as aqui. Tem gente que acaba colocando cujas as, colocando um artigo. Não pode colocar, tá? Então, esse é bem chatinho, mas ele sempre a gente usa com ideia de posse. O quanto a gente sempre vai usar depois que tiver as palavras tanto ou tudo. Então, emprestei tantos quantos foram necessários. Então, a gente usou o quantos aqui porque tem o tantos antes. E tá vendo que esse vai para o plural também. Ele é variável nesse caso. E aí tem o quem. O quem é só para retomar pessoa. Então, por exemplo, aqui, ó, estão vendo? Ele só se refere a pessoa e ele sempre vem com preposição. Às vezes, pode ter preposição em outros também. O que, o qual. Ele pode ser acompanhado por preposição, principalmente a, de. Então, ele pode ser acompanhado por preposição, mas o quem, ele sempre tem. Então, aqui, ó, é um professor sobre quem muito falamos. Esse quem está se referindo a professor, que é uma pessoa. E nesse caso, o sobre é uma preposição. Como a gente descobre qual é a preposição que a gente usa? Olhando para a palavra que vem depois do pronome. Geralmente é um verbo. Muito falamos sobre quem, ou falamos de quem. Então, aqui poderia ser ou sobre ou de, tanto faz, porque são as preposições que o falamos pede. Isso você vai fazer com outros pronomes também. Se você descobriu, que é o que, beleza, coloca o que aqui, e aí, para descobrir se tem preposição, você vem aqui no verbo e faz a perguntinha para saber. Se na resposta tiver preposição, você tem que jogar ela na frente do pronome, ok? Nath, eu já te respondo, tá? Eu vou só terminar aqui os pronomes relativos, aí eu já te respondo. Aí a gente tem o uso de onde, também, que é super chatinho, assim, porque muita gente erra. Eu vi que em redação algumas pessoas erraram. Porque o onde, ele só pode retomar lugar, ele não pode retomar outras ideias. Mas a gente acaba usando bastante isso em vários outros contextos. A cidade onde morava foi devastada. Aqui eu posso usar onde porque, nesse caso, eu estou retomando cidade, que é um lugar. Mas, por exemplo, aqui, ó, nessa última frase, tem gente que poderia usar onde. Sim, saudades da época onde morávamos no exterior. Aqui não pode usar onde, estaria errado, porque o onde estaria retomando época. E época não é um lugar. Então, para esses momentos que tiver indicando tempo, a gente pode usar ou quando ou em que.
Então, sinto saudades da época em que morávamos, ou quando morávamos no exterior. Deixa eu ver se acabou, né? Então, Nath, você perguntou cujo qual não pode, então. Não, porque aí você vai estar juntando dois pronomes relativos, o cujo e o qual. Então, a gente não usa essa junção. Muita gente usa, por sinal, né? Acho que foi por isso talvez você perguntou. Muitas pessoas acabam usando o cujo desse jeito e não pode usar, tá? O cujo, ele só pode ser acompanhado por preposição antes, mas ele não pode ser usado com o qual, tá? Muita gente usa mesmo, mas é uma junção de dois pronomes relativos que não sei por que usa tanto. Mas então, quando você for usar, vê, né, já que você sempre usou, vê se tá tendo uma relação de posse. Se tiver uma relação de posse, é só cujo que você usa. E aí concorda com o que vem depois, né? Lembra que o cujo sempre vai concordar com o que vem depois. E vê se tem uma preposição. Mas assim, o qual depois não tem. E até se você depois quiser me mandar uma frase como exemplo, sei lá, uma frase que você usaria o cujo qual. Manda que aí eu falo para você como ficaria, como seria mais adequado, porque aí se até que você quiser mandar no privado aqui, depois eu te respondo, só para você entender direitinho como que ficaria correto, tá? E aí a gente tem os últimos, graças a Deus, né? Que eu tô aqui falando faz um tempo, que são os pronomes interrogativos, que basicamente eles são ou pronomes relativos, tá vendo? Que, quem, quanto, qual, que é basicamente todos os relativos. Só que aqui eles não são mais relativos, eles são interrogativos quando você for usar para pergunta, ou pergunta direta, lembrando que pergunta direta é quando tem ponto de interrogação, ou pergunta indireta, que é quando não tem ponto de interrogação, mas você quer fazer uma pergunta. Então, o que você está fazendo? Esse que, ele é pronome interrogativo, aqui numa pergunta direta. Uma pergunta indireta seria, por exemplo, eu gostaria de saber o que você está fazendo, que aí a gente não usa ponto de interrogação, mas continua sendo uma pergunta. Quem entrou aqui? Esse quem, ele virou, nesse caso, ele não é mais um pronome relativo, ele é um pronome interrogativo, porque ele está numa pergunta. Então, é isso. Alguma dúvida? Lamentações, qualquer coisa assim? Ou, eita, chutei aqui a mesa. Ou tá tranquila assim, né? Nunca tá muito a vida tranquila. Mas alguma questão agora, alguma dúvida? Ou não? Porque aí, se não tiver, vocês já podem começar a fazer os exercícios, que são razoavelmente assim, bastantinho. E aí a gente volta para corrigir, ok? Então, no mesmo esquema, vou deixar vocês um tempo fazerem os exercícios. Podem ir mandando dúvidas por aqui pelo chat. E evitar falar, né? Porque atrapalha as outras pessoas. E avisa também quando vocês forem terminando, para eu ter uma noção e poder já ir, sei lá, se eu dou um tempo geralmente para vocês fazerem, eu começar a correção antes e todo mundo terminou. Beleza? Então, eu abri primeiro aqui para depois mostrar a correção, para só explicar o exercício, tá? Então, eu estava falando, reescreva a frase substituindo o termo grifado por alguns pronomes, ou o, ou a, ou os, as, lhe ou lhes. Lembra que eu passei para vocês que esses primeiros aqui, do o ao as, eles só podem ser substituídos em objeto direto, que não tem preposição. E o lhe e lhes para aqueles que são de objeto direto, tá? De indireto, desculpa, que tem preposição. Então, eu vou ficar mudando aqui só para ir comparando. O verbo não, a frase é dedico ao meu pai um carinho especial. A gente tinha que trocar o ao meu pai. Dedico a quem? Então, quando eu pergunto, aparece uma preposição na pergunta, né? Lembra que a é preposição.
Então, eu só poderia trocar por lhe ou por lhes. Então, ó, aqui fica dedico-lhe, eu troco o a meu pai por lhe. Dedico-lhe um carinho especial. Aqui, enganaram meu irmão com certa facilidade. Enganaram, enganaram quem? Então, tá vendo que não tem preposição quando eu pergunto quem? Não tem nenhuma daquelas preposições que eu passei para vocês no chat. Então, nesse caso, é objeto direto. Então, eu só posso colocar um desses quatro aqui do começo. Então, como é meu irmão, eu vou colocar o. Mas lembra da regrinha de quando termina com M, aí tem que ficar no? Então, fica enganaram no com certa facilidade. Aqui pretendo dizer às professoras algumas verdades. Pretendo dizer a quem? A quem, se eu faço essa pergunta, tem a preposição a. Então, aqui, as professoras é a resposta do a quem. Então, é um objeto indireto, tem preposição. Quando eu pergunto, pretendo dizer a quem. Então, só pode ser lhe ou lhes. Como é plural, é lhes. Então, fica, pretendo lhes dizer algumas verdades. Aqui o próximo, a D, é fiz os deveres com atenção. Fiz, se a gente perguntar, fiz o quê? Aparece o o, mas o não é preposição, como eu mostrei para vocês daquelas preposições. Então, ele tem que ser um desses quatro aqui, ou o, ou a, ou os, ou as. Então, mas só que lembra da regrinha também. Quando termina com Z, eu tenho que tirar o Z e aqui tem que acrescentar um L. Então, fica assim, ó, fica estranho, mas é assim mesmo. Filos com atenção. Na E, a gente tem busque o material de desenho, por favor. Busque o quê? Quando eu pergunto o quê, não tem preposição também, porque o não é preposição. Então, nesse caso, é um objeto direto, então a gente vai trocar por um desses quatro. Como é masculino singular, a gente troca pelo o. Aqui não tem nenhuma regra, ele não termina nem com R, nem com Z, nem com S. Então ele fica normal. Fica busque o. Aí, aqui, calma que eu deixei o desenho. Busque o, por favor. Porque você troca toda aquela parte, né? Você troca todo o material de desenho. Aí fica busque o, por favor. Mandei a minha namorada flores. Aqui a gente tem dois. Mandei o quê? Mas o que é flores, não é flores que a gente precisa trocar. Mas eu mandei a quem? A minha namorada. Então, olha a pergunta. Mandei a quem? Aparece a preposição a. Então, ele é indireto. Então, pode ser um desses dois. Como é singular, então é lhe. Então, fica mandei-lhe flores. Isso daqui, gente, esse processo é para vocês entenderem como que você substitui também para não repetir palavra. Por exemplo, nesse caso aqui, pode ser que você tenha falado namorada antes no texto. Para não repetir namorada de novo, você pode usar o pronome, nesse caso, lhe aqui, para não repetir. É por causa disso, tá? Que geralmente é usado. A professora fez devolver a caneta. Fez devolver o quê? O não tem preposição, não é preposição, né? Então aqui a gente tem que usar um desses quatro que são de objeto direto. A caneta é feminino e é singular, então a gente usa o a. Só que termina com R. A gente tira o R e coloca um L aqui. Então fica, a professora fez devolver lá. E aí a gente coloca um acento circunflexo aqui. Conseguiram acompanhar? Tem alguma dúvida com relação a isso? A esse exercício, né, no caso. Acho que ficou mais claro, né? Aí, a próxima, eu não lembro se é de... Ah, é de alternativa. Que alternativa vocês colocaram?
Beleza. Então, entre B, C, A, variado. Essa é um pouquinho mais chata, mas é lembrar dessas regrinhas. É o C, a C, tá? Porque aqui, a gente lembra que não estava grifado, mas aí o que era para substituir era no primeiro a ele, no segundo o trabalho e no terceiro os livros. O primeiro, demos a quem? Lembra? Então, se é a, tem que usar lhe ou lhes. Como é um só, lhe. Então, de, e com lhe você não muda nada. Não pode ser demo-lhe. Né? A gente não tira o S. Então, o de e o e tá errado. Então, ficaria entre esses três. Fizemos o trabalho. Fizemos o quê? Não tem preposição. Então, nesse caso... Se não tem preposição, é objeto direto. Então, fizemos seria o, só que o S tem aquela regra de tirar o S. Aí fica fizemos-lo como você orientou. E acharam o quê? É objeto direto, tem que usar o, mas lembra que quando termina com M, a gente coloca um N. Então, fica acharam-nos, por isso que é a C. Rick, as frases são um pouco estranhas porque a gente não usa muito esses pronomes. Então, vai ficar um pouco estranho. A gente vai ter uma aula, eu não sei se é a próxima, que é de colocação pronominal. Vai ficar mais estranho ainda. Mas, e é uma aula... Eu tô batendo muito na tecla de hoje porque ela serve muito para a próxima aula, não sei se é a próxima ou outra, que é de colocação pronominal, porque ela cai muito no Senai. Quem for fazer Senai, é uma aula que, assim, não pode perder. Então, a gente, igual a Yasmin falou, exatamente, a gente fala muito no coloquial. Então, isso é norma padrão. E, assim, quase ninguém fala assim aqui. É que, infelizmente, a gente ainda tem essa questão da língua de Portugal, o português de Portugal, ainda ser a nossa gramática. Então, é uma gramática muito diferente, é uma gramática que não faz, às vezes, muito sentido pra gente mesmo. Então, é normal se sentir assim, viu, Rick? Depois você acostuma, porque é basicamente você ter uma divisão na sua cabeça de que o que a gente fala, e lembrando que não é errado, né, falar de outra forma. É só uma outra variedade. Então, aqui é a variedade da norma padrão, e aí a variedade que você fala é coloquial, que em alguns lugares não vai ser adequado você falar ou escrever. Era pra gente ter um português brasileiro, né? Mas é uma briga, porque tem gente que defende que, na verdade, existem dois portugueses, o português de Portugal e o português do Brasil. Aí tem gente que defende que não, é o mesmo português, mas são variedades diferentes. É uma briga eterna e no meio disso a gente se ferra, porque, olha, até rimou. E porque assim, não, a gente acaba aprendendo uma gramática que a gente não fala. Lá em Portugal eles falam assim, eles falam bem assim mesmo, mas aqui a gente não fala. Talvez um dia vai acontecer, porque a língua ela é muito política, né? Então tem toda uma política envolvida em tudo isso, mas quem sabe em algum momento, né? Então, assim, tudo isso para falar, não se assustem, principalmente em pronome. Quando a gente fala de pronome, que vai ser essa aula e a aula de colocação pronominal, vocês vão achar muito estranho. Mas, assim, não fiquem assustados com relação a isso, é uma coisa que é para acostumar mesmo. Infelizmente, são aulas mais difíceis por causa disso. Então, aqui, eu não vou ir perguntando para vocês, como a gente está meio em cima, eu já vou ir falando. Yasmin, a gente tem, mas o que a gente tem que fazer é aprender isso aqui mesmo, essa gramática maldita que seria a norma padrão. Então, é o que a gente faz, é aprender isso e separado, tipo, olha, ela não é a única certa, óbvio, porque a gente nem fala assim, só que a gente precisa, infelizmente, dela ainda para principalmente vestibular, vestibulinho, essas coisas. Mas quem sabe um dia, não é mesmo? Tem vários linguistas lutando para que a gente não aprenda mais isso. Então, aqui era aquele uso de mim e eu. Lembra que mim geralmente vem depois de preposição, só que não pode quando ele é sujeito do verbo. Então, entregou o presente para mim, porque ele não é sujeito de verbo.
esta fruta é para eu comer, não pode ser minha aqui, porque comer, nesse caso, o eu está sendo sujeito de comer. Você nada poderá fazer por mim, infelizmente. Então aqui também é mim, porque ele não está sendo sujeito de nenhum verbo. De mim depende seu trabalho. O depende, por mais que ele tá, que nesse caso é um verbo, né? Depender. Por mais que ele tá aqui, o mim não é sujeito. O sujeito é o seu trabalho, né? O que depende? Seu trabalho. Depende de mim. Então, ele não é sujeito, por isso que pode usar o mim. Isto é para eu fazer, porque fazer, quem que vai fazer? Eu. Então, não poderia ser o mim, ok? E essa daqui, eu não sei se vocês acertaram, quem acertou, coloca aí que acertou, que foi do pronome relativo. O garoto, o qual a cobra picou. Ah, que bom que várias pessoas acertaram, não é mesmo? Porque aqui ele pode ser geralzão, né? Não precisaria ser o garoto a quem a cobra picou, ficaria muito estranho. Então, ou seria que, mas não tem que aqui, ou o qual. Não poderia ser cuja, porque não tem, a cobra não é do menino, não tem nenhuma questão de relação aí, de posse. E não poderia ser quem também nesse caso, porque nesse caso picar não precisa de preposição. Quem pica, pica alguém, e não há alguém. Na 5, quem que acertou essa daqui? Na 5 é a E, porque era para eu falar, porque nesse caso o falar é sujeito, o eu é sujeito do falar, enrolei um pouco. Então o eu é sujeito do falar, aqui com ele ontem, mas não o encontrei, porque não poderia ser lhe, porque encontrei quem, não tem preposição. Se fosse a quem, poderia ser lhe. Mas como não tem, a gente pergunta quem encontra alguém. Então, encontra quem? Então, a gente não coloca aqui o lhe. Então, por isso que é a E, tá? Nesse caso, deixa eu ver, era para eu falar, porque eu tô vendo que a Yasmin falou aqui, era falar contigo, mas não te encontrei em parte nenhuma. A D só não tá certa, poderia ser o contigo e o T, só não tá certa por causa do mim mesmo, porque poderia ser contigo e T, mas não pode ser por causa do mim aqui, porque aqui tem que ser eu mesmo, porque ele é sujeito, tá? E a 6, a gente tem isso daqui, ó. Porque aqui vocês tinham que colocar o que é o quê? Sua é pronome possessivo. O eu é pronome pessoal. O minhas, pronome possessivo também. O nada é um pronome indefinido, porque ele não define nada. O teu é pronome possessivo. O este é pronome demonstrativo. Lembra lá? Isso aqui era ver a tabela, né, gente? O a, ele pode ser preposição, mas nesse caso ele é pronome pessoal, né? Ele é oblíquo, pronome pessoal oblíquo, mas aqui só coloca um pronome pessoal. Quem é pronome, nesse caso, porque tem a interrogação, é pronome interrogativo. Esse tal aqui não tá aparecendo para vocês, mas vocês podem colocar lá na parte de pronome demonstrativo, porque ele também é pronome demonstrativo. Recado para ele, que é pronome pessoal, para aquela mulher, demonstrativo, mulher adoentada, qualquer conforto, indefinido, né? Porque não está definido que conforto que é. Quantos, nesse caso, quantos? Por causa da pergunta, é um pronome interrogativo. Isto é demonstrativo e Vossa Senhoria é pronome de tratamento. Ok? Preciso deixar um pouquinho mais aqui ou todo mundo já corrigiu? Parabéns, Nath. Ainda bem que você tá craque nos pronomes aí. Porque pronome é uma coisa que cai muito, hein, gente? Cai assim.
Bastante. Tanto esse quanto colocação pronominal. Mas colocação pronominal é mais o Senai. Quem for fazer Senai, próxima aula, quando for colocação pronominal, estejam afiados, tá? E firmes, fortes, alimentados para prestar atenção. E aqui, a questão dos pronomes demonstrativos. O primeiro é o este, né? Porque estou escrevendo com você está escrevendo com um lápis. Aí você deve dizer, estou escrevendo com este lápis. Ele dá até o contexto para você, né? Você está escrevendo com um lápis, e aí você fala, né? Estou escrevendo com este lápis. Você está estudando junto com um colega e precisa pegar a borracha dele emprestada. Você deve dizer, empreste-me essa borracha que está na mão do seu colega que você vai pedir. Como você, pessoas de outros lugares também estudam. Conclui-se que aquelas pessoas também estudam. Então, pessoas de outros lugares, pessoas que estão longes. Longes é ótimo, longe. Então, aquelas pessoas. Ok, é isso, né? É isso. Então, alguma dúvida?